Seguindo com o nosso treinamento referente aos ajustes de ponto, nós temos aqui em seguida a opção de ajustes rápidos. Essa tela de ajustes rápidos, ela traz para vocês a possibilidade de realizar praticamente todos os ajustes disponíveis em outras telas do sistema, porém, dentro dela, vocês conseguem fazer esses ajustes em lote. Então, por exemplo, aqui vocês veem que nós podemos selecionar mais de um colaborador ao mesmo tempo e podemos selecionar tanto apenas um dia, como já está selecionado aqui o dia 30, como podemos selecionar mais de um dia, né? Vocês podem selecionar um período, inclusive realizar ajustes para um período posterior ao atual, certo? Então, como é que funcionam essas operações? Aqui em tipo de operação, primeiro você vai escolher o período, então, por exemplo, 1º a 4, vocês vão selecionar o colaborador, e aí aqui vocês vão vir em tipo de operação. Então aqui, por exemplo, eu posso escolher a opção de adicionar férias, e aí essas férias eu posso aqui principalmente aplicar caso eu queira inserir umas férias em lote para mais de um colaborador, ou seja, caso eu queira aplicar férias coletivas para eles, então eu posso selecionar aqui vários colaboradores e dar férias de 1º a 4, então, ou até um período inteiro do mês inteiro, de 1º a 30, ou de 1º a 31, a gente pode aplicar, e aí após selecionar o período, selecionar o colaborador e escolher a operação, é só clicar em confirmar ajuste que o sistema vai lançar essas férias para eles, certo? Então, além disso, a gente pode vir aqui e alterar a jornada. Então, lá em ajuste da folha, a gente mostrou como alterar a jornada individualmente no dia do colaborador. Aqui a gente pode fazer uma alteração em massa, ou seja, eu posso alterar a jornada de vários colaboradores ao mesmo tempo e de mais de um dia ao mesmo tempo. Então, é só eu selecionar o período que eu quero. Posso selecionar apenas um dia também e mais de um colaborador ou apenas um colaborador só, né? Posso mais uma vez selecionar um período inteiro, selecionar mais de um colaborador, escolher a opção de alterar a jornada e aqui eu escolho para qual jornada eu quero alterar, seja folga, licença, dispensa ou jornadas mesmo de trabalho, e clicar em confirmar ajuste, que isso vai ser lançado para todos esses colaboradores dentro do período ou dia que foi selecionado por vocês. Além disso, temos aqui a opção de adicionar licença, certo? Que da mesma forma que as férias, vocês podem selecionar um período grande, apenas um dia, mais de um colaborador, e aqui a gente escolhe a licença, casamento, licença maternidade, licença paternidade, ou qualquer uma das outras, e é só clicar em confirmar ajuste que o sistema vai lançar para todos os colaboradores selecionados, ou período, ou dia aplicado, certo? Além disso, vocês podem também escolher a opção de adicionar o ponto manual. Então, assim como lá na opção de ajuste da folha a gente podia inserir um ponto manual para um dia específico, em um horário específico do colaborador, aqui, por exemplo, digamos que eu sei que o colaborador teste 2, ele ficou do dia 1º ao dia 4, esqueceu de registrar ponto, ou ele teve algum problema no aparelho e não conseguiu registrar. Então aqui, seleciono 1º a 4, seleciono aqui o colaborador, digito aqui o motivo ele tem que ser escrito, certo? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, esqueceu de registrar, então a gente descreve isso, e aqui eu coloco o horário. Então, por exemplo, eu coloco aqui 8 horas, e é só clicar aqui em confirmar ajuste que vai lançar esse ponto de 8 horas da manhã para esse colaborador teste do dia 1º até o dia 4 em todos esses dias, ou seja, no dia 1º, no dia 2, no dia 3 e no dia 4, certo? E aí sim por diante vocês podem continuar realizando esses ajustes. Além disso, temos a opção de atualizar empregador, onde a partir daqui vocês podem mudar o empregador vinculado ao colaborador, e aqui vocês não vão selecionar data, certo? Porque essa operação não requer data, mas mais uma vez vocês podem selecionar um ou mais de um colaborador. Vocês podem adicionar uma escala de trabalho para o colaborador, então digamos que vocês têm vários colaboradores que vão mudar para a mesma escala a partir da mesma data. Então, por exemplo, digamos que a partir do dia 15 de março, esses dois colaboradores aqui vão mudar para uma nova escala de trabalho, porque eles trabalham já na mesma e eles vão mudar para uma mesma escala de trabalho. Então eu venho aqui adicionar a escala, seleciono a escala que eu desejo, digamos que seja a escala 12/36, e clico em confirmar ajuste, que o sistema vai fazer essa alteração, e a partir do dia 15/3 esses dois colaboradores já estarão com essa escala aplicada para começar a trabalhar nela. Temos também a opção de atualizar o local de trabalho, que assim como o empregador não requer data, então é só selecionar o colaborador ou colaboradores, selecionar o local de trabalho e confirmar o ajuste. Temos também a opção de abonar período dia, que é aquela mesma opção que nós vimos lá em ajuste da folha, só que aqui vocês conseguem aplicar para um período maior. Então digamos que, por exemplo, o colaborador
ele esteve de atestado do dia 1º até o dia 10. Né? Ele esteve de atestado nesse período, então a gente coloca aqui o período, seleciona o colaborador, coloca em abonar, não seria período, mas abonar dia, e vem aqui nas observações, vocês colocam um atestado, pode ser atestado médico ou atestado referente a algo, vocês podem escrever o que quiser para informar que se trata de um atestado, e dessa forma é só clicar em confirmar ajuste, que esse atestado será aplicado, né? Ou seja, esse abono será aplicado e através da observação informando que é um atestado ficará claro na folha de ponto que se trata de um atestado. Da mesma forma, vocês podem desmarcar a opção de abonar dia e marcar a opção de abonar período, e aqui vocês podem colocar a quantidade de horas a serem abonadas. E aí é importante observar o período que a gente está selecionando. Por quê? Lembrem que caso a gente coloque aqui 1º a 10, a gente vai fazer um lançamento para todos os dias de 1º a 10 de março. O que significa que caso nós façamos aqui um ajuste de abono de horas de 4 horas de 1º a 10 de março, todos os dias de 1º a 10 de março terão 4 horas abonadas. Então é importante que a gente fique de olho nisso. Normalmente a abono de período é para um dia só, então a gente viria aqui e selecionaria, por exemplo, apenas o dia 1º, clicando 2 vezes nele para abonar apenas 4 horas do dia 1º, informando aqui também uma observação. Além disso, a gente pode também adicionar banco de horas, então colaboradores que têm banco de horas, nós podemos vir aqui selecionar o colaborador, selecionamos a data primeiro, seleciona, por exemplo, quero adicionar 10 horas para esse colaborador, coloco aqui 10, quero enviar 10 horas de saldo positivo, modalidade de quitação de horas, e aí eu clico em confirmar ajuste, que vai adicionar 10 horas no banco desse colaborador, certo? Eu posso fazer isso como para enviar um saldo negativo também, posso selecionar mais de um colaborador, e aqui também é importante que a gente verifique o período. Por quê? Quando a gente faz um envio de ajuste para banco de horas, se eu deixasse aqui, por exemplo, do 1º a 10 e lançasse esse ajuste, eu lançaria 10 horas de 1º a 10. Ou seja, todos esses dias teriam um lançamento de 10 horas, fazendo com que fosse lançado mais do que 10 horas para o colaborador no final do somatório. Então é importante que a gente verifique o dia em si e selecione 2 vezes para que esse lançamento seja apenas no dia em questão, certo? Além disso, nós também podemos adicionar observações, assim como lá em ajuste da folha. Aqui a gente pode adicionar observação para mais de um colaborador em um dia específico ou em vários dias ao mesmo tempo. Podemos também adicionar um intervalo pré-assinalado para um colaborador, e aí aqui a gente vai escolher quando é que esse intervalo pré-assinalado vai começar e quando é que ele vai acabar. Então digamos que eu quero que de 1º a 31 de março ele tenha um intervalo pré-assinalado, então eu vou selecionar aqui o colaborador teste 2, vou colocar que a saída dele para o almoço seria às 12 e o retorno seria às 13. Dessa forma, aplicando isso, isso vai ser enviado para o colaborador ao clicar em confirmar ajuste, certo? Isso vai fazer com que todos os dias de 1º do 3 a 31 do 3, esse horário de intervalo dele seja assinalado automaticamente pelo sistema. Antes de confirmar o ajuste, vocês também podem selecionar quando não se aplicar. Caso vocês não queiram que no domingo, por exemplo, não se aplique, ou algum dia da semana específico ou em feriado, vocês podem marcar aqui, por exemplo, não quero que o feriado tenha esse ponto, e aí depois é só confirmar o ajuste que isso já vai se aplicar, certo? Então vocês conseguem fazer aqui essas operações dentro dessa tela de ajustes rápidos, e agora a gente vai seguir para outras partes do sistema onde também são possíveis realizar ajustes.